Como fazer backup do seu computador? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Otavino Júnior, você está no canal Especialista em TI e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como está fazendo um backup do seu computador, ou seja, do seu notebook. Essa dica de backup, né, de como você vai fazer o seu backup, serve para qualquer Windows, tá? Pode ser o Windows 7, o Windows 8, o Windows 10. Com essa minha dica você está conseguindo fazer o backup. É, Antes de eu explicar para vocês como vai estar fazendo o backup, o passo a passo, tá? Porque essa é uma forma bem simples. Eu preciso primeiro explicar para vocês o que é backup e quais são os tipos de backup, tá? Que a gente está podendo fazer. Ah, o backup nós temos dele em três tipos, tá? O backup completo, o backup diferencial e o backup incremental. Quando a gente fala em backup, né, eu quero fazer um backup do meu computador, quero fazer backup dos meus arquivos, né? A gente vem naquele conceito, na verdade, de salvar os arquivos do seu computador, né? Só que quando a gente fala a palavra backup, a gente tem que estar acompanhado de uma ferramenta para estar fazendo backup. Essa ferramenta ela pode ser software, tá? Para estar fazendo esse sistema de backup. Então, o que eu recomendo e que é o que eu vou ensinar para vocês é o backup completo. O backup completo ele vai fazer o backup de tudo aquilo que você queira, que você vai selecionar as pastas, né, claro. E qual que é a diferença do backup completo para o diferencial e o incremental? É porque assim, primeiro, independente de qual backup que você escolha, você tem que fazer um backup completo, né? Após isso, aí você vai escolher se depois você vai fazer backup completo, ou diferencial, ou incremental. O incremental é, por exemplo, assim, eu fiz meu backup completo na segunda-feira, né? Aí na terça, quarta, quinta e sexta, eu não quero fazer o backup de tudo que eu já tenho feito. Eu quero só fazer o backup incremental, ou seja, ele vai incrementar as alterações que foram feitas. Então, assim, o volume de dados não fica muito grande, não fica aquele todo o tempo para fazer backup, né? E o diferencial, né, só lembrando, por exemplo, o incremental, então, por exemplo, eu fiz um backup de segunda. Então, na terça teve as alterações, ele fez o backup na terça. Então, né, ele copiou só as alterações. Na quarta, o incremental ele vai ver o que foi diferenciado, né, o que foi incrementado, perdão, o que foi feito de modificação nos seus arquivos, né, de terça para quarta, e ele vai fazer backup só daquilo de novo. Então, ele vai incrementando. O diferencial ele é um pouco diferente. Ele vai pegar sempre o que você fez do backup completo e o que está diferente, tá? Então ele vai copiar tudo aquilo que está diferente. Então ele não vai incrementando, né? Então, por exemplo, fiz um backup completo na segunda-feira. O diferencial na terça ele vai tudo bem, ele vai ser igual ao incremental, né? Só que na quarta, quinta e sexta, que eu colocar o backup, ele vai ser diferente. Ele não vai ver aquilo que eu alterei desde então. Ele vai ver exatamente o que está diferente do completo para agora. Então ele vai sempre fazer um backup diferente, né? O que foi modificado do backup completo para o diferencial. Só que, por que eu não recomendo fazer esses backups incrementais ou diferenciais? Pelo simples motivo de que quando você vai restaurar o seu backup, né? Por exemplo, precisei de um arquivo lá, ou da empresa lá que deu algum problema, eu vou restaurar ele. Imagine a dor de cabeça que você vai ter, tipo assim, eu tenho que voltar o backup de segunda, para depois voltar o de terça, depois voltar o de quarta, de quinta, ou que seja diferencial, você vai ter que voltar dois backups, né? Então fica muito trabalhoso para retornar, né? Para você pegar aquele backup que você fez, né? Muito dificuldade, entendeu? Então, antigamente os volumes que a gente gravava, né, que a gente fazia o backup, eram pequenos, né? Hoje o volume de dados, né, você vai comprar um HD externo, o mínimo é 1 TB. Então, sabe, faz backup completo. É o que eu recomendo. É claro que algum cenário ou outro, você vai ver que talvez seja melhor fazer ou incremental ou diferencial, enfim. Mas, tá, eu dificilmente, tá, faço um backup desse. Eu geralmente faço completo mesmo e pronto. Porque se eu precisar restaurar o backup, eu tenho um backup lá de segunda, tenho de terça, de quarta, quinta, sexta, e eu pego sempre o último backup. E se porventura acontecer alguma coisa naquele backup, eu tenho do outro também lá tudo certinho, tá? Enfim, a teoria de backup é essa, tá bom? Então, como você vai fazer o seu backup? Primeiro você tem que entender a teoria. Vocês entenderam agora. Se porventura eu expliquei algo para vocês, vocês não entenderam, fique à vontade para comentar, que eu vou estar explicando para vocês melhor, tá? Se de alguma forma ajudei vocês com esse vídeo, peço que vocês curtam e também se inscrevam no nosso canal, nos ajudando a crescer cada vez mais, tá ok? Então vamos lá.
E a ferramenta que a gente vai utilizar, que eu vou estar ensinando vocês o passo a passo de fazer esse backup, é o Cobian Backup. Eu utilizo ele tanto para o meu uso pessoal quanto para as empresas que eu atendo. Beleza, pessoal? Vamos lá então. Pessoal, o link para baixar o Cobian eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Mas enfim, para encontrar ele é muito fácil. Ó. Quem quiser já vir direto, ó, aqui no Google, né? Escrever aqui, ó, Cobian Backup. Certo? Primeiro aqui que aparece, ó, Cobian Soft. Aí vamos fazer o download, tá? Vou usar a última versão, tá? Existem as versões antigas, mas não usem ela, tá? Como vocês podem ver, ó, ele funciona desde o Windows XP, Windows Server 2003, tá? Pode colocar em qualquer Windows Server. Windows 7, Windows 8, Windows 10, tá? Então com isso a gente vai conseguir fazer backup em qualquer Windows, tá? Vou conseguir fazer um backup no Windows 7, um backup no Windows 8, no 10, como eu falei, em qualquer um. Então, para a gente aprender como tá fazendo o backup, vamos utilizar o Cobian Backup, versão 11 aqui, ó. Baixando ele. Vou executar aqui. Que é bem simples a instalação, ó. Tá? Ele pergunta qual a linguagem, vou colocar português aqui, né, para ficar mais fácil. Próximo. Eu aceito as condições. Próximo. Aqui também pode deixar como está mesmo. Vou dar próximo. Como esse é um vídeo mais prático, né, que eu quero mostrar um tutorial como fazer um backup, eu não vou entrar em tanto detalhes, tá, técnicos. Então, vou fazer uma coisa mais simples para vocês aprenderem a fazer backup mesmo, tá? Vamos lá. Aqui vou deixar como tá, ó, executar como um serviço. Agora, aqui tem uma jogadinha. O que acontece? Quando eu vou fazer backup, que eu tenho arquivos na rede, o que é arquivos na rede? Por exemplo, eu tenho minha máquina aqui, só que eu quero puxar informações para fazer backup de outras máquinas, né? Que eu tenho uma unidade na rede, por exemplo, eu tenho uma unidade mapeada lá que seja um Z2 pontos ou alguma outra coisa, né? Aí eu tenho que entrar com o meu usuário e senha. Se vocês não colocarem usuário e senha aqui, não vai dar certo o backup. E se porventura depois vocês alterarem sua senha, você tem que ir lá no Cobian e alterar também, tá? Então, assim, se você vai fazer backup só do seu computador mesmo, nada da rede e tudo mais, você pode clicar aqui, ó, utilizar a conta do sistema local, tá? Agora, se você vai fazer backup de uma coisa da sua rede, aí você tem que colocar o usuário e senha que está do seu computador. Ah, eu não tenho senha no meu computador. Você tem que criar uma senha, tá? Para o seu computador, se caso você usar da rede. Na verdade, se você usar a rede, você vai ter senha no seu computador sim, tá? Já começa por aí. Então, você vai colocar o seu usuário lá, tá? E a senha, beleza? Só que como eu quero mostrar para vocês uma coisa mais simples, né? Como eu falei, eu vou colocar aqui, ó, utilizar a conta do sistema local, tá? Para a gente não ter erro. Próximo. Ó, deseja tal? Sim. Instalar. Tá, vai tomar um pouquinho aqui, mas nada muito não. Essa forma que eu selecionei de sistema local, independente de se alterar a senha do meu computador depois, eu não vou ter problema, entendeu? Então por isso que eu estou utilizando elas pra, exatamente essa opção, né? Para a gente estar fazendo backup para ficar mais fácil para vocês. Clicar aqui no fim. Olha só, ele vinha uma engrenagem aqui do lado, tá vendo? Esse aqui é o Cobian, né? Aí o que acontece? Antes de eu mostrar para eles, vamos conectar o HD, tá? Então deixa eu conectar o meu HD aqui no computador. Conectei o meu HD, tá? Só que aí tem um macete. Tá vendo aqui que ele reconheceu como E2 pontos? Quando ele faz isso, que você simplesmente conecta, ele vai pegar a primeira letra depois. Então, por exemplo, eu tenho uma unidade de CD lá que é o D, ele já reconheceu como E, né? Senão ele reconheceria como D. Só que imagine que você vai tirar esse HD, você vai por outro, então não sei o quê. Então, de repente você vai por ele depois, ele não vai estar como E, ele vai estar como F. Aí não vai fazer o backup. Então, a primeira dica que eu dou é a gente deixar
travado uma letra certa para o backup, tá? Para não acontecer isso. O que que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito aqui no menu iniciar, ó, gerenciamento de disco, tá? Para quem não tem, pode ir no gerenciamento do computador, tá? Caso não apareceu o gerenciamento de disco. Aí você vem aqui, ó, gerenciamento de disco. Mesma coisa, tá? Se eu clicar aqui, ó, gerenciamento de disco, ele já vai abrir direto essa tela, tá? Mas basicamente é a mesma coisa. Aí ele tem aqui, ó, Elements BKP, tá vendo? O que que eu vou fazer? Bom, voltando aqui, ó, eu tenho aqui Elements BKP, né? Eu vou clicar com o botão direito nele, ó, e vou alterar a letra de unidade e caminho. Alterar, vou colocar, por exemplo, aqui J, tá? Ok. Sim. O que acontece? Como é uma letra já bem acima, né? Independente se eu ficar tirando o pendrive depois e colocando, ele vai sempre manter esse backup aqui, tá? Como a letra J. Então fica mais tranquilo. Não vai ter problema de mudar a unidade depois, tá? Bom, o que que eu vou estar fazendo aqui agora? Eu vou clicar aqui na engrenagem dele do Cobia. Eu vou clicar aqui, ó, botão direito aqui, nova tarefa. Vou colocar o nome que eu quero, tipo, ó, backup, tá? Vou vir aqui em arquivos, que eu vou adicionar na origem o que que eu quero gravar. Vou colocar aqui, ó, diretório. Por padrão, tá? Tudo que você salva que é área de trabalho, documentos, imagens, fica tudo dentro da pasta do usuário. Então, por exemplo, meu aqui tá Juba, ó. Então, por exemplo, vou clicar aqui, ó. Eu já adicionei o meu usuário, c:/users/juba. Então, ele vai salvar tudo que eu faça dentro de área de trabalho, meus documentos, imagens, tá? Então, sugiro que vocês façam o mesmo. Se porventura vocês salvarem as coisas importantes em outro lugar, né? Que tem gente que salva na raiz do C, tem gente que salva em outra unidade que tem gente que tem imposto de renda, aí você tem que salvar também, né? Por exemplo, eu vou no diretório aqui, ó, meu computador, disco local C. Aí se porventura tiver alguma pasta que vocês salvam aqui, aí vocês colocam lá também. Por exemplo, aqui, ó, Database, que é o emissor de nota fiscal, né? Eu vou colocar ele aqui, por exemplo, para vocês verem. Aí eu selecionei, né, para ele salvar tanto minha pasta de usuário quanto a pasta Database, que é de emissor de notas. Se eu tivesse fazendo imposto de renda, também teria o programa lá do imposto de renda, tá? Para eu também estar salvando no C, tá? Mas não é o caso aqui. E aqui o destino, que é o meu HD externo. Então vou colocar aqui o diretório, né? Ó, BKPJ, tá vendo aqui, ó, que foi o que eu criei. Eu vou criar uma pasta aqui, ó, especialista em TI, por exemplo, aqui, ó, tá? Vou dar OK. Beleza. Então aqui, ó, ele vai salvar essas coisas exatamente nessa pasta, tá? Agendamento. Quando que eu quero fazer o backup? Aqui a gente pode, né, colocar se a gente quer um backup automático ou se a gente quer manual. O que que é automático? Eu vou programar que determinado dia, determinado horário, ele vai sempre fazer o backup. Então eu posso colocar aqui, ó, né, para ele fazer todo dia mesmo ou semanalmente. Daí eu seleciono o que eu quero, tá vendo? Ah, não quero que faça backup de sábado, ó, somente de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ó, e sábado não, né? Ah, que horário? Geralmente o backup eu indico vocês colocarem um horário que para não atrapalhar, porque você vai fazer um backup completo, dependendo da empresa que vocês estão fazendo, né, ele vai acabar deixando lento lá, né, para a pessoa trabalhar. Então, coloca no horário do almoço dela, né? Ou coloca, se porventura ele deixar o computador ligado depois do horário, aí deixa depois do horário, tá? Vocês podem até programar para o computador desligar depois, que fazer o backup, se vocês quiserem fazer depois do horário, tá? Então aqui, ó, coloquei semanalmente, só para vocês entenderem, para ele fazer todo dia meio-dia. Mas eu poderia colocar manualmente, tá? Aí eu definiria a hora que eu quero fazer backup. Mas como quesito em explicar para vocês como é fazer um backup automático, tá? Então eu sugiro fazer dessa forma. Dinâmicas. O que é dinâmicas? É quantos backups ele vai manter, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer tudo que eu vou ensinar para vocês é backup completo, tá? Então a gente vai fazer o backup segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu vou manter 2 backups. O que é isso? Então ele vai manter o backup, fez o backup segunda, fez o backup terça. Quando ele fizer o backup na quarta,
ele vai ter já 1, 2, 3 backups, certo? Então ele vai pagar o de segunda, vai ter só segunda e quarta. E assim vai indo. Quando fizer o de quinta, ele vai pagar o de terça, daí vai ter só o de quarta e de quinta. E assim vai indo, tá? Se fosse 3 backups, assim, né? Mais dinâmicas que teriam. Então vou deixar aqui 2, tá? Exclusões, se eu queria excluir algum arquivo do meu backup, não é o caso aqui, tá? Eventos, olha aqui, ó, eventos pré-backup, eventos pós-backup. Eu posso colocar aqui, ó, adicionar, cadê aqui? Ó, desligar o computador. Ó, forçar somente, fechar as aplicações de alterações, tá? Sim, tá vendo? Então ele vai forçar, porque se você não colocar esse forçar, se tiver uma coisa aberta ele não vai desligar, entenderam? Então eu coloquei aqui, ó, terminou o backup para desligar o computador, ok? Eu vou tirar aqui, senão vai desligar meu computador na hora que fazer o backup, tá? Mas vocês podem deixar se for o caso que vocês queiram, beleza? E aqui avançado, não mexe em nada, tá? Então, capturando aqui, ó, coloquei o backup, não mexi em nada, ó, o jeito que ficou aqui, ó, backup completo, né? O tipo de backup completo. Deixo tudo como está. Arquivos, salvei minha pasta do meu usuário, né? Que eu ensinei para vocês na hora que eu adicionei aqui, ó, diretório. Tem aqui o meu usuário aqui que é o Juba, mas vocês vão botar o nome do usuário de vocês, né? Geralmente user ou o próprio nome de vocês. E o destino que eu criei aqui, né? Que eu fui aqui, ó, em diretório e adicionei minha letra J, que foi que eu ensinei agora há pouco, e coloquei, né, o nome da pasta que eu queria para salvar lá dentro, tá? Então, beleza, dinâmicas duas, tal, não sei o que, tá tudo ok, né? Com o que eu fiz. Vou dar ok. Criou o meu sistema de backup, tá pronto. Agora eu tenho que executar. Ele vai calcular qual que é o tamanho do backup. Isso aqui demora um pouco, mas depois vai estar lá para vocês verem qual que é o tamanho do seu backup. Ó, já calculou o meu aqui, ó, 72 GB. Tá vendo? Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer esse backup e quando ele estiver pronto, eu vou mostrar para vocês o log, que é o que vocês vão ter que ver depois também. Beleza? E para fazer esse backup aqui, ó, que é o meu backup completo, eu vou clicar com o botão direito aqui nele, ó, que agora eu quero fazer ele manual, né? Tudo bem que está programado que ele vai fazer automático, né? Da forma que eu deixei lá, que é de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ao meio-dia. Mas, eu quero fazer um backup agora. Eu vou clicar aqui, ó, botão direito em cima do backup, executar as tarefas selecionadas. Tá? Ele tem até a opção, ó, você deseja desligar o computador quando acabar? No caso, não, né? Vou dar OK. E aí ele vai iniciar. Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês aqui antes de eu pausar o vídeo. Ó, ele começa a correr aqui, tá vendo? Aqui o que ele está fazendo backup e aqui do lado que é o tempo do backup total mesmo, que é o que ele copiou no total. Então, vou deixar fazendo, terminando, eu volto para mostrar o log para vocês. Pessoal, acabou meu backup aqui, ó. Então ele dá esse log. Tá vendo aqui que deu alguns erros, ó. Não pôde copiar o arquivo. Então, no final do backup, vocês têm que analisar o log para ver se teve algum problema. No meu caso aqui, no de vocês, vai aparecer isso também, tá? Não pôde copiar o arquivo. Daí, se vocês verem que aqui, ó, appdata, ignora. Isso aqui não é problema nenhum, tá? Ele vai acontecer isso mesmo. O que não pode ser é ele não copiar os seus arquivos mesmo, tipo de documentos, arte de trabalho, que é o desktop, né? Por exemplo, lembrando que se você tiver com o documento aberto, ele não vai conseguir copiar, tá? Então é bom que enquanto você estiver fazendo backup, você deixe tudo fechado. Se você usa o Outlook, por exemplo, deixe o seu Outlook fechado, senão ele não vai fazer backup do seu e-mail, tá ok? Tem esse log aqui dele, ó. Mas eu também, caso se eu perder esse log dele aqui e não estiver aparecendo para mim, eu posso vir aqui em cima em log, abrir arquivos de log e vir aqui, ó. Tá vendo? É que ele vai dar vários logs de cada dia. Nesse caso aqui eu tenho desse meu dia, né? Ele abre aqui também para vocês. Tá ok? E o que mais eu posso falar? Aqui, ó, além do que eu falei para vocês agora, né? Da questão aqui, do que copiou, tá tudo ok. Vocês têm que também analisar, ó, o tempo de backup, erros que estava aqui em cima, como eu expliquei, tá? E o tamanho do backup. Então, no caso aqui, ele está tudo ok. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de como fazer o backup, né, do seu computador, ou como fazer backup do seu Windows 10, do seu Windows 7, que seja. É como fazer o seu backup esse vídeo. Se eu ajudei vocês de alguma forma, peço que curtam, comentem o vídeo e se inscrevam no nosso canal, tá bom? Um abraço a todos.